Então, o primeiro exercício ficou o seguinte: escreva em linguagem matemática as seguintes sentenças matemáticas. Ou seja, o que é uma sentença matemática? O triplo de um número x é igual a 20. Então, ali está escrito em forma de uma sentença matemática. Só que ela está escrita, vamos dizer assim, por extenso. Ele quer que você escreva na linguagem matemática. Como que ficaria isso ali? O triplo de um número x. O triplo é quando a gente multiplica por 3. Então, vai ficar o quê? 3 vezes o número x. É igual a 20. É igual a 20. Pronto. Transformei essa sentença matemática escrita na linguagem matemática. A letra B. A soma entre dois números m e n é igual a 12. Então, eu tenho dois números m e n estão sendo somados. E o resultado é igual a 12. Então, transformei essa sentença matemática na forma de uma linguagem matemática, usando os símbolos matemáticos, os números e as letras normal, certo? O exercício 2. Marque X nas sentenças que representam equações do primeiro grau. Então, o que são equações? São, para ser uma equação, o que precisa ter? Vamos lembrar lá. Para ser uma equação, precisa ter uma incógnita, e uma igualdade entre dois membros. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Nós temos duas incógnitas aqui, certo? E em cima delas aqui não tem expoente, então ela é do primeiro grau, certo? E eu tenho uma igualdade. Então, ele quer do primeiro grau. Então, x mais 2 é igual a 3 menos 4x. Tem uma igualdade, ok. Tenho incógnita? Tenho incógnita. Ela é uma equação. Mas tem equações do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, assim por diante dos graus, certo? Só que ele quer do primeiro grau. Quando ele é do primeiro grau? Quando em cima da letra é o expoente 1. Ou melhor dizendo, que não aparece expoente. Então, aqui em cima do x, que é a nossa incógnita, é a nossa letra, não aparece o expoente. Então, é 1. Então, essa aqui é do primeiro grau. 9y ao quadrado menos y igual a 2. Tem uma igualdade aqui e tem uma incógnita. Eu tenho uma equação. Só que aqui ela é do segundo grau, porque em cima da letra o expoente é 2. Então, não vou marcar a resposta nessa, porque essa aqui é uma equação do segundo grau. Ele quer a equação do primeiro grau. 2 mais 3 é igual a 5. Ó, eu tenho uma igualdade, mas eu não tenho letra, eu não tenho a incógnita. Então, isso aqui não é equação. Nem do primeiro, nem do segundo, ela não é equação. Porque ele precisa ter a letra. Então, não vou marcar essa. 2a mais 3a, 2a mais a é igual a 3 mais 4. Tenho a igualdade, tenho as letras. Em cima de cada A não tem expoente, então é 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Beleza? Vamos para o 3. Observe a equação 3c mais 5 é igual a c mais 11. E responda as questões. Letra A. Qual é o primeiro membro? Lembre-se que na equação do primeiro grau existem membros, Eu tenho dois membros. O primeiro membro é o que está antes da igualdade. Nós chamamos aqui de primeiro membro. Então, quem que é o primeiro membro? 3c mais 5. E quem está depois da igualdade aqui é o nosso segundo membro. Qual é o segundo membro? C mais 11. Beleza? Então, os membros são separados pela igualdade, Então, antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, o segundo membro. Quais são os termos da equação?
Então, todos os elementos que estão aqui, o 3C, o 5, o C e o 11, são ditos termos da equação. Todos esses elementos aqui são chamados de termos. E a letra C, qual é a incógnita dessa equação? Qual é a variável? Qual é a letra? Nessa equação, nós temos a letra C. Então, a incógnita é a letra C. Pode ser X, pode ser Y, pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer letra. Tem 26 letras do alfabeto, então posso ter 26 tipos de incógnitas numa equação, né? Então, esse aqui ficaria o exemplo 3, atividade 3, que ficou para vocês fazer. Beleza? Espero que tenham acertado. 4. Identifique os valores de A e B na forma reduzida a x igual a b. Então, eu tenho que deixar as equações na forma reduzida, igual a x igual a b. De um lado fica o número com um x e do outro lado fica o número sem x, certo? Ou melhor dizendo, no primeiro membro fica o x, no segundo membro fica os números sem x. Então, aqui nós temos 3x menos 4 é igual a 2x mais 11. Então, perceba que eu tenho um x aqui, ó, 2x, que está no lugar errado. Nós dizemos que o primeiro membro seria a casinha do x. Então, o x tem que estar no primeiro membro. E esse menos 4 aqui, ele é um número, está no lugar errado. O número teria que estar aqui junto com mais 1, tá? Então, o segundo membro nós chamamos de casinha dos números. Então, vai ficar lá 3x. O 2x, que foi para o membro errado, ele vai voltar para cá com o sinal contrário. Se ele era mais, ele volta menos. Se ele é menos, ele volta mais, tá? E o mais 1, que já estava lá, vai ficar lá. E o menos 4, quando ele voltar para cá, ele também vai voltar com o sinal contrário. Era menos 4, ele vai voltar para cá, mais 4. 3x menos 2x é igual a x. Tenho 3 e devo 2, sobra x. 1 mais 4, 5. Pronto. Está na forma ax igual a b. O A, quem que é o A? O que está na frente do X. Nesse caso, é o 1, porque ele não aparece. Se eu tivesse um 2, seria o 2. Nesse caso, quando ele não aparece, é 1. E o B é o que ficou do outro lado, sem X. Nesse caso, é o 5. Nesse aqui, ó, ele já está na forma reduzida, ó. X e número. X com número e número sem X. Então, nesse caso, o A é 5 e o B é 20. Não precisa fazer mais nada aqui. Então, eu já achei os coeficientes. O exercício 5 dizia assim: determine a raiz ou a solução das seguintes equações. O que seria a raiz e a solução das equações? É o valor que eu vou colocar no lugar do x e que vai tornar essa igualdade verdadeira. Para isso, a gente precisa resolver a equação para descobrir o valor do x, ou o valor do y, ou o valor do m. E eu faço do mesmo estilo dessa aqui, ó. 5x está no primeiro membro, continua, é igual a 3, que está no segundo membro, continua. Esses dois estão errados, certo? Nos membros errados. Então, o mais 4 vem para cá, menos 4. O mais 2 vem para cá, menos 2. Tem o 5 menos 4x, vai dar x. 3 menos 2 é 1. Pronto. Eu achei o valor do x. Ou seja, a solução aqui é 1. Então, o x vale 1 para tornar essa igualdade verdadeira. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Só que aqui os y estão no primeiro membro, estão no lugar certo, e o 2 está no lugar certo, que é no segundo membro. Então, eu vou resolver normal. 2
2y menos y é igual a y. Sobrou 2. Não tem mais o que fazer. Pronto, eu achei que o valor do y é 2, certo? Agora aqui no C, ó, o 10 e o menos 7 estão no lugar errado. Vamos ter que pôr eles no lugar certo. Então vai ficar 9m, o menos 7 vem para cá, mais 7m, vai ficar igual. O 2 está no lugar certo, continua. O 10 que está no lugar errado vem para cá diminuindo. Ele era mais, vem para cá menos. 9 mais 7 dá quanto? 16m, certo? 2 menos 10 dá menos 8. Esse 16 agora tem um problema. O que eu vou fazer com esse número que está na frente do m? Esse número está na frente do m multiplicando. E o que vai acontecer? Ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 8 divididos por 16. Aqui eu consigo simplificar, certo? O 8 dá para dividir por 8 e o 16 dá para dividir por 8 também. 8 divididos por 8 dá 1. 16 divididos por 8 dá 2. Então, o m é igual a menos 1/2. Pronto. Achei o valor do m. Na letra D, é para achar o valor do x também. Mas aqui está tudo certo. Aqui nós temos o x com os números que estão nele. E aqui nós temos o número sozinho, sem x, que está no segundo membro. Porém, ele quer saber o valor do x, né? A raiz, não de 3 sobre 2x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2, que está dividindo o 3x, e vou passar multiplicando o 15. E vai ficar 3x igual a 15 vezes 2, 30. Eu faço a operação inversa. Se está dividindo, vou passar multiplicando. Agora, o 3 aqui está dividindo. O 3 está multiplicando. Eu vou ter que passar ele dividindo, certo? Então, o 2 estava dividindo, passou multiplicando. O 3 está multiplicando, passou dividindo. E 3 vezes quanto dá 30? 3 vezes 10. Então, nesse caso aqui, o x é igual a 10. Então, dessa forma, eu resolvo as equações, beleza? Então, agora nós vamos para o exemplo, atividade 6, que ficou de tarefa para vocês. Sabendo que a idade do João é o dobro da idade de Marcos, qual é a idade de cada um, respectivamente, se a soma das idades equivale a 54 anos? Agora tem um problema aqui. O que ele me diz? João tem o dobro da idade de Marcos. Mas eu não sei a idade de Marcos. Eu vou chamar a idade de Marcos de X. Então, essa aqui é a idade de Marcos. Então, Marcos tem X. João tem o quê? O dobro da idade do Marcos. O dobro é 2 vezes X. Certo? E diz o quê? Que a soma das idades é igual a 54. Então, x mais 2x, eu estou somando as duas idades, é igual a 54. Agora eu vou resolver. X mais 2x, 3x, é igual a 54. O 3 está multiplicando x, ele vai passar dividindo. 54 divididos por 3. Ó, vamos fazer a continha aqui, ó. 54 divididos por 3. Vai por 1, que vai dar 3, sobra 2. 24 vai dar por 8, que dá 24, e sobra 0. Então, o x vale 18. Então, ele pergunta, qual é a idade de cada um? O Marcos tem 18 anos. E o João tem o dobro. Então, o João tem 36 anos. Só que ele pediu respectivamente. O que quer dizer respectivamente? Ele quer saber primeiro a idade do João. Então, a primeira idade do João.
36 anos. E depois a idade do que apareceu depois, do Marcos. Então, a resposta é 36 anos e 18 anos. Se eu não me engano, essa atividade aqui estava no Aula Paraná. Então, a resposta correta seria 36 anos e 18 anos. Por que seria nessa ordem, professor? Porque ele pediu respectivamente. Então, ele quer saber a idade de quem vem primeiro, que é o João, e depois a idade que vem em segundo. Então, quando tiver a palavrinha respectivamente, tem que seguir a ordem dos nomes das pessoas que estão aparecendo, ou dos pontos, depende do que o exercício está falando. Quero saber naquela ordem. Então, primeiro João e depois Marcos, beleza? Agora nós vamos fazer o 7. Deixa eu apagar aqui essa continha. O 7 diz o seguinte: 2 pacotes juntos pesam 165 quilos. Então, eu tenho 2 pacotes. Ó, eu tenho o pacote, vou chamar de pacote 1, e o pacote 2. Pesam 165. Então, a soma dos 2 pacotes é igual a 165 quilos. Beleza? Sabendo que um deles pesa o triplo do outro mais 3. Vamos dizer que o pacote 1 pesa X. Então, o pacote 1 pesa X. O outro pesa o triplo dele, o triplo de X, mais 5 quilos. Então, o outro pesa o triplo de X mais 5 quilos. Qual é a quantidade do peso de cada pacote? Então, eu quero saber a quantidade de peso de cada pacote. Então, eu vou fazer aqui. X mais 3x vai dar 4x, mais 5 é igual a 165. Esse 5, que está no lugarzinho errado, eu vou passar lá para o outro lado, diminuindo o 165. E eu vou ter 4x é igual a 160. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 4 que está multiplicando x e vou passar dividindo o 160. Logo, x vai ser igual a quanto? 16 divididos por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Sobrou um zero, abaixo o zero. Então, eu sei que o x é igual a 40. Então, quanto que vai ser o peso de cada pacote? O pacote 1, que é igual a x, pesa 40 quilos. O pacote 2, que é o triplo de x, mais 5, 3 vezes 40, 3 vezes o x, dá 120. 120 mais 5, 125 quilos é o peso do pacote 2. E se eu somar 125 mais 40, dá 165 quilos. Então, com isso, nós encerramos a resolução das atividades que ficaram de tarefa.